Alô, galera do terceiro ano E, do terceiro ano F, professor Fábio Ribeiro. Bem, pessoal, nós vamos estudar um assunto novo, né, denominado aí eletrodinâmica, né? Eletricidade em movimento, tá? Nós vamos estudar aí as correntes elétricas, né, suas causas, né, e seus efeitos, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, as correntes elétricas têm um papel fundamental no mundo moderno, estando presentes nos sistemas de iluminação residenciais e urbanos, nos eletrodomésticos em geral, na indústria, nos computadores, nos aparelhos de comunicação, nos veículos automotores e etc. Tá? Bem, um detalhe interessante que nós estudamos, né, estávamos estudando, né, até a nossa última aula, a eletrostática. Então, ali nós enfatizamos o que? A situação de equilíbrio eletrostático dos condutores. Tá? Então, a diferença é a eletrostática, né, eletricidade é repouso, e eletrodinâmica, né, eletricidade em movimento. Certo? Então, a corrente elétrica, né, é a primeira grandeza, né, digamos assim, que vamos iniciar os nossos estudos, né? Então, no decorrer, né, das nossas explicações, né, das nossas aulas, né, é claro que esse assunto ele é um pouco extenso, então nós vamos dividir aí por partes, né, conforme nós estamos fazendo, né? Então, essa aqui é a parte 1, beleza? Então, vamos por etapas, beleza, galera? Tranquilo? Bem, pessoal, temos aí a imagem, né, de uma tomada, tá? Bem, todos vocês têm uma tomada em casa, é claro, né? Então, esses pontos aqui, né, são pontos, né, de conexão entre os aparelhos, né, e as instalações, tá? Mas por que, professor, a imagem dessa tomada? Porque aqui, pessoal, nessa tomada, né, nós temos algo importantíssimo, né, e que será responsável por estabelecer a corrente elétrica em todo e qualquer material condutor, tá? Que é o que? A tensão elétrica ou diferença de potencial, tá? Que é também chamado de voltagem, tá certo? Então isso aqui pode-se dizer, né, que é a causa da corrente elétrica, é a tensão, a diferença de potencial, certo? Bem, para nós entendermos o que é corrente elétrica, eu preciso diferenciar, né, o material condutor de um material isolante. Inclusive, nós já vimos isso daqui quando nós estudamos eletrostática. Bem, no material condutor, existe elétrons que nós denominamos de elétrons livres, né? Elétrons estes localizados nas últimas camadas dos seus elementos químicos. Então, pelo fato de eles estarem localizados nas últimas camadas dos seus elementos químicos, eles podem se desmembrar dos seus átomos. Ou seja, eles estão fracamente ligados à estrutura atômica. Tá? Então, se eles estão fracamente ligados à estrutura atômica, podendo assim se desmembrar dos seus átomos, eles podem se movimentar com muita facilidade pelo material condutor. Tá certo? É diferente dos materiais isolantes. Os materiais isolantes, esses elétrons livres estão em quantidade muito pequenas, ou quase não existem. Tá? E isso dificulta o quê? A condução de eletricidade dos mesmos. Tá? Então, a partir daí, nós podemos o quê? Diferenciar o material condutor do material isolante. De modo geral, os metais são bons condutores de eletricidade. Tá? E nós temos aí, por exemplo, como exemplo dos materiais isolantes, nós temos plásticos, borracha, tá? E outros materiais também, tá? Só para nós entendermos. Tá? Então, quando eu falo de elétrons livres, né, quando eu falo dessa estrutura molecular, né, ou seja, a forma como os elétrons se comportam no átomo, então nós estamos aí partindo de um ponto importantíssimo para nós entendermos corrente elétrica. Ok, galera? Bem, pessoal, nesse slide aí nós temos duas ilustrações, tá? Que representam dois fios condutores, um sem a fonte de tensão e o outro com a fonte de tensão, que é a pilha, né? Nós temos aí os polos desta pilha, o polo positivo e o polo negativo. E esta pilha está conectada aos terminais deste condutor, tá? Então, o que diferencia esse primeiro condutor deste segundo condutor, tá? É que neste condutor não tem corrente elétrica, já nesse segundo condutor eu tenho corrente elétrica. O que é que eles têm em comum?
a presença de elétrons livres. Acontece que neste primeiro aqui, os elétrons se movimentam de forma desordenada, tá? Já nesse segundo condutor, os elétrons se movimentam de forma o quê? Ordenada, tá certo? Vocês podem perceber a organização no movimento desses elétrons livres. Ok, galera? Então, todo e qualquer condutor que não esteja conectado a uma fonte de tensão, seja um condutor metálico de cobre, de aço, de ferro, de alumínio, tá? O movimento desses elétrons livres aqui, ó, é desordenado. Eles passam a apresentar um movimento ordenado a partir do momento que eu estabeleço aqui uma diferença de potencial, né, nos terminais deste fio condutor. Aí, nesse caso, turma, eu tenho o quê? Corrente elétrica. Outro detalhe interessante, tá, é o movimento desses elétrons, tá? Todos eles estão o quê? Com seu sentido aqui para a esquerda. No entanto, temos aqui o sentido da corrente, né? O sentido contrário ao movimento desses elétrons. Aqui mais na frente nós vamos estudar aí o sentido da corrente elétrica. Existe o sentido real, existe o sentido convencional. Esse aqui é o sentido convencional. Tá? Depois nós vamos ver para que serve, né, esse sentido convencional da corrente. Outra coisa interessante também que eu quero colocar para vocês, quando eu tenho condutores metálicos, né, beleza? Nós temos aí um tipo de corrente elétrica que nós denominamos de corrente o quê? Eletrônica, tá? Isso daí é a classificação da corrente elétrica quanto à natureza. Existe aqui a corrente eletrônica e a corrente iônica. Aqui nós temos, né, o exemplo de corrente eletrônica. Beleza, galera? Tranquilo? Bem, pessoal, conforme vocês estão observando aí, nós temos mais duas imagens, tá? Nesta imagem nós temos aí um arranjo, né, formado por um fio condutor, uma lâmpada, né, uma pilha, né, nós temos os polos desta pilha, e um copo com água, certo? Neste copo com água, né, é adicionada certa quantidade de sal, que é o cloreto de sódio, tá, pessoal? Então, uma vez adicionada essa substância neste copo com água, a mesma se dissocia, tá, em seus elementos, que é o sódio e o cloro. Como eu tenho uma diferença de potencial fornecida por esta fonte de tensão, certo, pessoal? Esses elementos, denominados íons, passam a apresentar automaticamente, né, um movimento ordenado em suas partículas, que nós denominamos aí, né, corrente elétrica iônica, certo? Bem, pessoal, os íons, né, são cargas positivas e negativas. No caso do sódio aqui, ó, é um íon positivo e o cloro é um íon negativo. Uma vez estabelecida uma corrente elétrica neste copo com água, essas partículas passam a se movimentar em sentidos opostos, né? Passam a se movimentar ordenadamente, tá? Em sentidos opostos, tá, galera? Então é o seguinte, uma vez estabelecido uma corrente elétrica, né, que nós denominamos de corrente iônica, essa corrente elétrica, ela percorre esse fio condutor, tá? E, consequentemente, esta lâmpada aqui, ela acende. Ok, galera? Algo interessante que é importante nós ressaltarmos aqui, que soluções como estas aqui que vocês estão observando são denominadas soluções eletrolíticas, tá? Nas quais eu tenho aí corrente
elétrica iônica. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, pessoal, só para nós relembrarmos aquilo que nós já falamos, né? Quanto à natureza, nós temos aí corrente eletrônica, corrente iônica, né? Corrente eletrônica constituída pelo deslocamento de elétrons livres, né? Somente nos condutores metálicos, alumínio, cobre, ferro, chumbo, mercúrio, né? E nós temos aí a corrente iônica, constituída pelo deslocamento dos íons positivos e negativos, né? Movendo-se, né, simultaneamente em sentidos opostos. Bem, pessoal, além das soluções eletrolíticas, nós temos também corrente iônica nos gases ionizados, né? Lembrando que nos gases ionizados temos também elétrons livres, podemos ter elétrons livres, sem problema nenhum. Outra questão também que é importante nós ressaltarmos é que quando eu estabeleço, né, diferença de potencial nos terminais do condutor, eu também posso, além da diferença de potencial, né, associar essa corrente que surge no condutor ao conceito de campo elétrico, ok? Conforme vocês verão aqui nessas duas ilustrações, certo? Bem, na primeira ilustração nós temos aí um condutor metálico, né? É um exemplo aí de corrente eletrônica. Então, como eu falei para vocês que a corrente elétrica também pode ser explicada, né, a partir do conceito de campo elétrico. Então, estabelecendo aqui uma diferença de potencial nos terminais deste condutor, eu tenho automaticamente o surgimento do campo elétrico. Tá? Este campo elétrico vai o quê? Vai ocasionar o aparecimento, tá, de uma força de natureza elétrica capaz de colocar, né, este elétron aqui em movimento. Tá certo? Então a força elétrica ocasiona o deslocamento, ocasiona esse deslocamento, no caso de elétrons, né, de forma ordenada, que nós constituímos aí, né, que nós chamamos de corrente elétrica. Uma coisa interessante que o elétron, né, a carga negativa, ela vai se mover sempre no sentido contrário ao campo elétrico, tá certo? Idem também para as soluções eletrolíticas. Neste caso aqui, ó, como vocês estão observando, nós temos aqui, né, uma pilha, temos aqui uma diferença de potencial, né? Temos um potencial maior, né? Temos aqui o campo elétrico, né, que foi estabelecido, né, do maior potencial para menor potencial. No caso da corrente iônica, nós temos aí cargas positivas e negativas, né, se movendo de forma ordenada em sentidos opostos, né? Então a carga negativa aqui, ó, sempre vai se mover no sentido contrário ao campo elétrico. No caso aqui, ó, a carga positiva se move no mesmo sentido do campo. Isso aqui é para a corrente iônica, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês que também podemos, né, utilizar o conceito de campo elétrico para explicar corrente elétrica, tanto a eletrônica quanto a iônica, ok? Bem, pessoal, nós temos aí outra classificação da corrente elétrica quanto ao tipo. Nós vimos quanto à natureza, né, que pode ser eletrônica e iônica, e quanto ao tipo, nós temos a corrente contínua e a corrente alternada, certo? Até o momento, nós utilizamos aí exemplos associados com a corrente contínua, tá certo? Beleza? Então vamos ver o que é corrente contínua. A corrente contínua é aquela cujo sentido permanece constante, tá? Quando além do sentido, a intensidade também se mantém constante. Tá? A corrente é chamada corrente contínua constante. Então, a corrente contínua é aquela em que a intensidade e o sentido permanecem constantes no decorrer do tempo. Tá? Exemplos, né, de dispositivos que fornecem corrente contínua em um circuito. As baterias dos automóveis, as pilhas. Então, nós utilizamos mais exemplos aqui associados aí com corrente contínua. Então, a pilha fornece corrente contínua, tá certo? Então, é constante a intensidade, né, e o sentido, tá, desta corrente. No caso da corrente alternada, tá, na corrente alternada,
a intensidade e o sentido variam periodicamente, tá? Variam periodicamente. É o caso das correntes utilizadas em residência, aquelas correntes que chegam em nossas residências, tá certo? Fornecida pelas usinas hidrelétricas, né? E nesse caso aí, essa corrente alternada, ela vem numa frequência de 60 Hz ou 60 ciclos por segundo, tá? O exemplo disso é a tomada, tá certo? A tomada, né, é um exemplo de corrente alternada, tá certo, galera? Beleza? Bem, pessoal, nós temos aí os gráficos, né, da corrente contínua e da corrente alternada. Corrente contínua, né, é aquela em que a intensidade e o sentido desta corrente permanece constante no decorrer do tempo. Nós temos o gráfico aqui da tensão em função do tempo, tá? Então essa linha aqui, ó, vocês estão percebendo que é paralela ao eixo dos tempos, né? É constante. Essa aqui é a representação, tá, da corrente contínua, tá? Tanto a intensidade quanto o sentido permanecem constantes no decorrer do tempo. E aqui nós temos o gráfico, né? Tensão em função do tempo da corrente alternada, né? A intensidade e o sentido variam periodicamente, tá? É o caso aí, como eu já falei, né? Da corrente que chega em nossas residências a uma frequência de 60 ciclos por segundo. Beleza, galera? Tranquilo? Bem, pessoal, vamos aí para o estudo do sentido da corrente elétrica, ok? Nós temos aí um pequeno circuito, né? Bem, isso aqui, turma, é a simbologia da fonte de tensão, tá? No decorrer do estudo da eletrodinâmica, nós vamos encontrar outras simbologias, né? Para nós identificarmos esses elementos dentro do circuito elétrico, tá? E aqui, ó, quando eu tenho esse tracinho menor e esse tracinho maior, aqui representa uma fonte de tensão, uma pilha, né? Então nós temos o polo positivo e o polo negativo desta pilha, tá? Nós temos aqui essas setas indicando o sentido da corrente elétrica, tá, pessoal? Bem, galera, esse sentido que vocês estão observando aqui, ó, tá? Do maior potencial para o menor potencial, certo? Esse sentido é o sentido convencional da corrente. É um sentido arbitrário que nós iremos adotar, tá certo? Porque existe o sentido real, tá? O sentido real da corrente elétrica, na verdade, é do polo negativo para o polo que? Positivo. Na verdade, não vai fazer diferença nenhuma se nós utilizarmos tanto o sentido convencional quanto o sentido real. Acontece que, utilizando esse sentido convencional, que é o sentido arbitrário, tá? Esse sentido vai nos permitir estudarmos muitos fenômenos associados à corrente elétrica. Tá certo? Então, vai facilitar a compreensão de muitos fenômenos. Tá? Então, por essa razão, nós utilizaremos o quê? O sentido convencional. Tá? Então, o sentido convencional da corrente é do polo positivo, tá, para o polo negativo, tá certo? Beleza, galera? É do potencial maior para o potencial que? Menor, beleza? Bem, pessoal, vamos agora aprender, tá, a calcular corrente elétrica. Nós vimos toda a parte teórica da corrente elétrica, agora nós vamos estudar a parte matemática da corrente elétrica. Bem, nós temos aqui, pessoal, mais uma vez um fio condutor. Nós temos aí o movimento ordenado, né, dos elétrons livres, né? Nós temos aqui, ó, uma secção, beleza? Nós temos aqui o sentido convencional da corrente. Só um detalhe, tá? Tanto faz se eu utilizar o sentido convencional ou o sentido real da corrente, tá? Isso daí não vai alterar em nada, tá? A teoria a respeito de corrente elétrica e de circuitos, né? O estudo da eletrodinâmica. Na verdade, como eu falei anteriormente, o sentido convencional ele vai facilitar, né, nós interpretarmos aí muitos fenômenos associados, tá, às correntes, né, elétricas. Beleza, galera? Então, o sentido convencional é o sentido das cargas positivas, né? Vamos imaginar dessa forma.
tá? Porque a gente sabe que quando eu tenho lá corrente elétrica iônica, nós temos o quê? Cargas positivas e negativas, e essas cargas se movimentam em sentidos opostos, tá certo? Então, o sentido convencional, para facilitar, tá, é sempre contrário, tá, ao sentido dos elétrons, ao sentido real da corrente. Bem, essa secção aqui, turma, por que eu coloquei essa secção aqui? Porque é necessário sabermos, antes de calcularmos a corrente elétrica, calcular a quantidade de carga que atravessa essa secção. Pode ser 2 elétrons, né? Pode ser 3 elétrons, pode ser 4 elétrons ou 5 elétrons que atravessam essa secção dentro de um determinado intervalo de tempo. Mas para nós acharmos, como eu falei, a corrente elétrica, é necessário, primeiramente, que eu determine essa carga. Isso aqui nós aprendemos quando nós estudamos eletrostática, como calcular carga em um condutor. Bem, pessoal, nós vimos que quantidade de carga é igual a N vezes Ezinho. O N é o quê? É o número de elétrons que atravessa essa secção. E o Ezinho é o quê? É a carga elementar do elétron, tá certo? Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Beleza, galera? Então, calculando essa quantidade de carga, né, a quantidade de carga que atravessa essa secção, tá, multiplicando o número de elétrons pela carga elementar, certo? Eu calculo a intensidade de corrente elétrica, certo, pessoal? Que é a razão entre a quantidade de carga que atravessa essa secção aqui, tá? O intervalo de tempo, tá certo? Para que esses elétrons atravessem essa secção, tá? Então, quando eu calculo, tá, essa quantidade de carga pelo intervalo de tempo, eu determino o que, pessoal? A intensidade de corrente elétrica, ok? Bem, nós temos aqui as unidades, né, atrelada a esta expressão da intensidade de corrente elétrica no sistema internacional. Tá? A intensidade de corrente elétrica é dada em ampere, tá? Você utiliza aqui a letra A, o A maiúsculo, né? Então, essa unidade aqui, ela foi dada à intensidade de corrente em homenagem a um físico francês chamado André Marie Ampère. Tá? Então, essa unidade foi batizada com o nome deste cientista. Beleza? A carga elétrica, todos vocês já sabem, né? É dada em Coulomb. O intervalo de tempo é dado em segundos, tá? No sistema internacional. Beleza, turma? Bem, pessoal, vamos aí para a análise gráfica, né, da intensidade de corrente elétrica. Como vocês estão observando, nós temos o quê? A intensidade de corrente em função do tempo. Vocês podem perceber aqui que nós temos aqui uma curva, tá? Esta curva aqui determina o quê? A intensidade de corrente elétrica, né? Daqui para cá ela é constante. Deste ponto até este ponto bem aqui, tá? Esta corrente decresce, beleza? O importante aqui de nós avaliarmos este gráfico, da avaliação deste gráfico, é observarmos a área que está sob esta curva, certo? Bem, a área que está sob esta curva, ela é numericamente igual à quantidade de carga que atravessa o material nesse intervalo de tempo, certo? Então, eu quero determinar a quantidade de carga, basta eu calcular a área desta figura plana aqui. Tá? Nesse caso aqui nós temos o quê? O trapézio. Tá? Então eu posso calcular a área do trapézio. Calculando a área do trapézio, automaticamente estou calculando o quê? Ou melhor, numericamente, estou calculando o quê? A quantidade de carga. Tá? Eu posso dividir essa área aqui em duas. Né? Eu tenho aqui a área do triângulo e a área do retângulo. Calcular a área do retângulo e a área do triângulo, depois eu somo as duas, dá no mesmo, tá certo, pessoal? Então, essa é a propriedade que nós iremos aplicar aí para a análise aí do gráfico, né, da intensidade de corrente elétrica, beleza?
Bem, pessoal, vamos aí para a resolução de exercício, né? Vamos aplicar toda esta parte teórica, essa parte matemática nessas questões que nós iremos resolver agora. Beleza? Bem, primeira questão. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de, dois pontos, elétrons livres no sentido convencional. Letra B, cargas positivas no sentido convencional. Letra C, elétrons livres no sentido oposto ao convencional. Letra D, cargas positivas no sentido oposto ao convencional. Letra E, íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalizada do metal. Bem, pessoal, a corrente elétrica nos condutores metálicos, tá? É determinada pelos elétrons livres, tá? E esses elétrons livres, como vocês sabem, eles apresentam um sentido real, tá? E esse sentido real é oposto ao sentido convencional que nós iremos utilizar, tá? No decorrer das nossas questões, né? Na compreensão de determinados fenômenos, tá certo? Então, esse sentido convencional é contrário ao sentido real, tá? Então, de posse dessas informações, a alternativa correta aí é a letra C, pessoal, né? C de casa, ok? Vamos aí para a segunda questão, né? Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 ampere percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto. Tá, pessoal? Então, nós vamos calcular essa quantidade de carga. Ele forneceu aqui, ó, a intensidade de corrente e forneceu tempo para a travessia aí, né, desta carga neste fio condutor, ok? Então, a resolução da questão fica da seguinte forma. Nós temos aqui, né, a intensidade de corrente, ele quer o valor da carga, ele forneceu tempo. O tempo ele deu minutos, né? Então, nós vamos ter que converter para segundos para poder adequar as unidades no SI no sistema internacional. Usando aqui a expressão, né, a fórmula matemática da intensidade de corrente elétrica, tá? E isolando aqui a quantidade de carga, tá? Neste primeiro membro aqui, tá? Então, nós temos o seguinte, a quantidade de carga é igual a 5, né, amperes vezes 60 minutos. 5 vezes 60, 300 coulomb. Então, este aqui é o valor da carga que atravessa o que, pessoal? O fio condutor. Beleza? Bem, pessoal, vamos aí para a terceira e última questão. Ela diz o seguinte. Por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Então, ele forneceu aqui a carga elementar do elétron, né, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá? Então, a resolução da questão fica da seguinte forma, turma. Nós temos aqui a expressão, né, matemática da corrente elétrica, né, a razão da quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Tá? A quantidade de carga é N vezes E, tá certo? Eu preciso calcular essa quantidade de carga. Eu já substituo aqui ΔQ pelo produto N vezes E, tá certo? O N representa os elétrons que atravessam o quê? O fio condutor, que é 2 vezes 10 elevado a 20, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? O intervalo de tempo para a travessia desses elétrons é de 4 segundos. Beleza? Multiplicando aqui esses valores e dividindo por 4, eu tenho o quê? 32 dividido por 4. Logo, a intensidade de corrente elétrica é 8 ampere. Tá, pessoal? Essa é a nossa resposta. Bem, então, espero que vocês tenham gostado deste primeiro momento, né? Que nós falamos aí de corrente elétrica, beleza? Nós iniciamos aí o estudo da eletrodinâmica, certo? Estarei à disposição de vocês aí para as possíveis dúvidas,
Ok, galera? Um abraço a todos e que Deus abençoe. Tchau, tchau.